Fala galera, depois aí de algumas semanas eu voltei, né? Pra quem já acompanha o canal sabe que eu fico aí algumas semanas sem fazer vídeo, depois eu volto aí botando uma sequência grande de vídeos. Não vai ser o caso dessa semana, né? Porque agora só dá pra falar de Copa do Mundo, né? Tem aí algumas contratações no brasileiro, né? Dos clubes brasileiros para pro restante da temporada, mas isso aí eu vou deixar para falar depois que acabar a Copa do Mundo. Mas bom, falando sobre Copa do Mundo, falando sobre seleção, né? Vou tentar aqui fazer um vídeo falando sobre assuntos que não vêm sendo muito abordados pela imprensa. Vou tentar, né? Porque são 24 horas falando de Copa do Mundo, de seleção brasileira, então é complicado achar temas, ter comentários, né, também sobre coisas que a imprensa não vem falando. Mas, bom, vamos lá. Hoje é terça-feira, né? O Brasil venceu o México ontem por 2-0, fez um jogo muito bom. O Neymar, como já era meio que previsto pela própria comissão técnica da seleção, vem evoluindo a cada jogo, né? Eu acredito que ele tem boas chances de fazer um grande jogo contra a Bélgica, né? A Bélgica que vai dar espaço ao Brasil, eles não vão ficar se segurando na defesa. E a defesa deles não é tão boa, né? Vem sendo muito criticada, inclusive, pelos próprios belgas, né? Os próprios torcedores belgas criticam um pouco a defesa da Bélgica, porque ainda não, eles parece que eles ainda não encontraram uma maneira mais sólida de jogar, né? O técnico parece que ainda não encontrou uma maneira mais sólida de jogar, porque a minha equipe vem tomando muitos gols, né? Tomou 2 gols do Japão ontem, né? Dois gols bem surpreendentes, inclusive, porque ninguém esperava, né? Todo mundo estava esperando um jogo muito fácil para a Bélgica, para a Bélgica, né? Que vai ser o próximo adversário do Brasil. E depois a Bélgica acabou empatando e virando, né? Pelo menos empatando aí com 2 gols de cabeça, né? Uma jogada um pouco, em lances um pouco curiosos, né? Porque a gente, quando para pensar na Bélgica, né, a gente vê ali o Hazard, o De Bruyne, o Mertens e alguns jogadores desse meio de campo e ataque com bastante recurso, né? Então uma equipe como a Bélgica levantando bola toda hora para a área é curioso, né? Se eles fizerem isso com o Brasil, com certeza eles vão ter tanto sucesso assim, uma vez que o Brasil já enfrentou a Sérvia, que apesar de ser uma equipe com menos recursos, é uma equipe mais alta, né? E eles não tiveram tanto sucesso assim jogando bola na área do Brasil, né? Mas enfim, espero que o Brasil, acredito e espero que o Brasil vai ter um jogo bem interessante com a Bélgica. Acredito que o Brasil tem boas chances de superar, né? Apesar de, analisando individualmente os jogadores, tem ali um equilíbrio bem grande, né? A Bélgica tem bastante jogadores, inclusive na própria defesa, bastante jogadores de qualidade, né? Como eu disse aqui, o ponto fraco deles é que eles ainda não encontraram uma maneira de equilibrar ali a frente com a defesa, né? A parte ofensiva com a parte defensiva, né? Porque a parte defensiva, no sentido coletivo da questão, né? Eles ainda não conseguiram se encaixar, né? Mas enfim, eu acho que o Brasil tem boas chances de passar e aí depois na semifinal deve vir aí provavelmente a França, né? E aí a história vai ser complicada. Mas novamente, acho o Brasil bem com boas chances, melhor dizendo, de ganhar essa Copa, né? Mesmo com toda essa situação do Neymar, né? De choro do Neymar, de firula do Neymar, de prender a bola demais, de cabelo, enfim. Coisas que, como eu disse aqui, por exemplo, falei aqui de cabelo do Neymar, coisa que não tem nada a ver com futebol, né? Ele faz o que ele quiser do cabelo dele. Eu acho que, por exemplo, falaram muito do choro dele, né? O problema não é chorar, cara. O problema é ele chorar dentro de campo, né? Porque, obviamente, os adversários vão usar isso contra ele, vão usar isso até contra a própria seleção, né? Uma vez que o Neymar é o principal jogador da equipe do Brasil, né? Pelo menos é o mais famoso, né? Então, na cabeça dele, se o cara que deveria ser o mais seguro das suas emoções, que é o Neymar, né? Por ser o maior jogador da seleção, está nesse desequilíbrio emocional, os outros também devem estar. Mas parece que o Neymar está conseguindo ali com o Tite, com a sua família e com os jogadores, né, claro. Parece que ele está conseguindo ali se controlar, né? Ele vem sendo
bastante provocado nos jogos, né? Como eu disse aqui, uma vez que ele demonstra esse desequilíbrio emocional, porque ele, como eu disse aqui, o problema não é ele chorar dentro de campo. Ele poderia, com 1 minuto correndo, chegar no vestiário, chorando no vestiário, mas ele fez isso dentro de campo. Não sei nem dizer se isso é um erro, né? Porque é complicado falar que o cara demonstrar os sentimentos dele, a emoção dele é um erro. Mas, partindo do princípio que isso pode ser usado contra ele, é uma situação complicada, é um problema que ele arruma para ele, né? É mais um problema que ele arruma para ele, além desses outros, né? Como, por exemplo, que eu falei aqui do cabelo, né? Que é algo que não tem nada a ver, ele faz do cabelo dele o que ele quiser, isso não vai interferir em nada o futebol dele. E também não quer dizer que ele mexe com o cabelo dele, ele está querendo aparecer ou coisa do tipo. Como eu disse aqui, é problema dele, ele faz o que ele quiser do cabelo dele. Acho que as pessoas falam um pouco demais do Neymar, né? Por exemplo, essas simulações dele, né? Que ele vem simulando, e de fato ele vem simulando demais, vem simulando faltas demais, né? Mas ele não é o único jogador que faz isso, né? A gente tem que lembrar aqui, por exemplo, que o Cristiano Ronaldo, que é um jogador que eu particularmente sou muito fã, é um cara que simulou um pênalti ridículo ali na fase de grupos, né? E não teve a proporção que teve o Neymar, né? Então isso mostra um pouco do que o Neymar gera, né, na mídia, né? Um cara que vem sendo criticado de forma demasiada, né? Um pouco demais, né? Por exemplo, ontem no jogo do México ele é pisado e as pessoas estão mais preocupadas em falar do exagero dele, né, da reação exagerada dele, do que na covardia do cara pisar o Neymar com o Neymar caído no chão, né? Então eu acho que, como eu disse, que as pessoas às vezes pegam um pouco pesado com o Neymar, né? Falam coisas demais dele e de maneira desnecessária. Mas vamos lá, né? Voltando à questão do futebol. Aliás, um ponto do Neymar, né, para terminar, né, que eu vejo muitas críticas vindo da Europa, né, em cima do Neymar, né, o Cantona fazendo piada, fazendo críticas, né, para mim já está passando um pouco do limite, né, porque acho que já é a terceira vez que o Cantona falou alguma coisa do Neymar, né, e eu acho que de maneira exagerada, porque por tudo que eu já disse antes, né? Para mim já está pegando um pouco no pé, já está saindo um pouco da questão da graça e da crítica construtiva para querer simplesmente desestabilizar o cara. Lembrando que o Cantona também é francês, né? E a França tem boas chances aí de brigar pelo título, né? Não que o Neymar, voltando a falar dos problemas do Neymar, não que o Neymar não dê margem para ser criticado, ele dá margem para ser criticado. Mas eu acho que tem que haver um certo limite na crítica, né? Eu acho que, como eu disse, que pegam pesado demais com ele em coisas até que não tem nada a ver, né? Por exemplo, a questão do cabelo do Neymar fizeram muita piada. Mas até aí tudo bem. Agora quando começa a querer relacionar isso à questão pessoal dele, né? Como ele se comporta diante dos outros jogadores, né? Ou que isso vai interferir no futebol dele, eu acho que uma grande bobeira, né? Uma grande palhaçada. E, bom, galera, agora sim, voltando a falar de seleção brasileira, para mim a seleção brasileira está se encaixando, né? Surpreendentemente o Fagner está muito bem ali na lateral direita, dificilmente ele vai perder a vaga para o Danilo, né? O Felipe Luiz, que algumas pessoas não gostam, querendo ou não, ele está melhor que o Marcelo vinha muito mal, por mais que o Marcelo seja um lateral muito acima da média, mas ele não vinha bem, e o Felipe Luiz dá uma consistência maior ali no sistema defensivo, e ofensivamente ele não tá tão atrás assim do Marcelo, né? Eu acho que ele pode contribuir bastante ali com a seleção, né? Eu acho que o Marcelo pode ficar ali com uma opção até para o segundo tempo, a jogar mais à frente, né? O Marcelo, que é um jogador que tem muito recurso, então eu acho que de repente até o Tite, dependendo do jogo, fazer uma dobradinha ali com o Felipe Luiz e Marcelo pode ser algo muito interessante, né? Botando o Marcelo não como lateral, mas como meia esquerda, que eu acho que vai ser algo muito interessante. Por mais que tenha o Neymar ali, eu sei que muitas pessoas, quando me ouviram falar isso agora, devem ter pensado, pô, mas o Neymar fica ali. Mas o Neymar é um craque, o Neymar ele pode sair um pouquinho dali, um pouquinho mais pro meio, um pouquinho mais para frente, enfim. Ou pode até ser poupado, né? Dependendo do jogo aí,
o Brasil está ganhando, né? O Tite pode fazer esse teste, enfim, é uma opção aqui que eu estou dando de jogo para a seleção. Né? Não vejo como algo impossível de acontecer. Vamos torcer aí também para o Douglas Costa voltar, porque vai ser muito necessário a volta dele para esse jogo, né? Uma opção muito boa para o Brasil, né? Pelo menos no segundo tempo, uma vez que quem iria sair para o Douglas Costa entrar é o William, mas o William fez aí um jogo muito bom com o México, acima até das minhas expectativas. Ele foi muito bem, para mim ele foi até mais, não mais protagonista, mas mais atuante no jogo, né? Ele pegou mais na bola que o Neymar e errou menos que o Neymar, mas é claro, o Neymar acabou levando ali o prêmio de melhor jogador do jogo, porque fez o gol, né? Porque fez a jogada ali do segundo gol do Firmino. Firmino também, que vem jogando muito bem. Para mim, no momento, ele ganharia a vaga aí do Jesus, né? O Jesus, que a gente tem que lembrar, ele é o mais jovem ali dessa galera ali do meio para frente, né? Comparando ele em idade com o Neymar, que tem 26, o William, que tem nessa faixa de idade também, está nessa faixa etária, né? O Coutinho também um pouquinho mais velho também, é um pouquinho mais novo que o Neymar, e eu acho que um pouquinho mais velho do que o Jesus, né? Jesus deve ter 19 ou 20 anos. Enfim, ele é um jogador que tem muito a contribuir para a seleção, mas infelizmente já se passaram 4 jogos e o Gabriel Jesus vem sendo mais importante para o sistema tático do que propriamente tecnicamente, né? Já que ele é o cara mais avançado, né? Ele é o centroavante da seleção, então ele deveria estar ali fazendo mais gols, criando mais jogadas, não que seja essa a função dele, mas ele não vem conseguindo fazer isso. Ele perdeu algumas oportunidades muito boas, né? Por mais que a bola não tenha chegado tanto nele em condição de fazer gol, mas tá faltando um pouquinho mais de Gabriel Jesus, e tem o Firmino ali correndo entre aspas, né, correndo por fora, né, porque o Firmino já, para muita gente já atropelou nessa disputa aí, né? O Firmino, que vem melhor que o Gabriel Jesus na Inglaterra, né? Ele vem jogando mais pelo Liverpool do que o Gabriel Jesus pelo City. Na própria seleção, jogando bem menos que o Gabriel Jesus, ele vem sendo bem mais protagonista. Então fica difícil defender o Gabriel Jesus nesse momento, né? Por mais que algumas pessoas defendam, por exemplo, aquela coisa de ter no banco jogadores capazes de entrar e mudar o jogo, né? Mas eu acho que isso aí tem que saber pesar, tem que ter um limite, né? Uma vez que o seu titular ele não vem contribuindo de maneira satisfatória, é melhor você botar o seu reserva que vem jogando bem. E aí tentar, com treinamento, fazer com que ele possa voltar a jogar bem, né? Lembrando também que o jogador, quando entra no segundo tempo, ele pega a defesa mais cansada, né? E ele, com toda a saúde, com toda a disposição, tem condição de ajudar mais. E no caso do Gabriel Jesus, que é um jogador que, creio eu, tenha mais velocidade do que o Firmino, ele pode até contribuir mais entrando no segundo tempo, né? E bom, fora isso, né, em termos de escalação, não tem muito o que falar, né? Eu já falei tudo que tinha para ser dito. E bom, sobre título, para mim a seleção tem tudo para ganhar essa Copa, por mais que tenha, por exemplo, a França, que para mim no momento é o maior adversário, maior até do que a própria Bélgica, que me lembra um pouco a Holanda de 94, a Holanda de 98, né, uma equipe com muito recurso técnico, né, com um bom número de jogadores ali de qualidade, mas que coletivamente não consegue se encaixar da maneira que deveria. E parece que falta um pouco, não sei, de ambição, alguma coisa nesse sentido assim, que eles não conseguem chegar nas competições como os principais favoritos, né? Eles sempre entram ali de maneira sempre vistos, melhor dizendo, como surpresas, né? Como uma equipe muito forte, mas que não tem aquele patamar
de super favorito, né? Como eu falei, dei exemplo aqui da Holanda, né, que em 94 chegou muito forte, mas se a gente comparar, por exemplo, com a Itália, que foi a vice-campeã, provavelmente no jogo entre os dois a Itália iria vencer, né? Por exemplo, 98, né, que o Brasil foi vice para a França e eliminou a Holanda, se não me engano, nas quartas ou nas semi, alguma coisa assim. Se a Holanda, por exemplo, pegasse, a França iria perder também, né? Então, falta ali, como eu disse aqui, de repente um pouco mais de ambição, de querer mais, né? Por exemplo, as equipes sul-americanas têm muito isso, mas falta para a maioria delas, né, mais recurso técnico, né? Tem bons times, mas não tem muito recurso técnico, não tem banco, né? Então, eu vejo aí o maior concorrente do Brasil sendo a França, né? E curiosamente o Brasil provavelmente vai pegar a França na semifinal. E quem vier para a final, né, o Brasil chegando na final, eu acho que, creio eu, que vai ser um adversário mais fraco do que, por exemplo, vai ser a França na semifinal, né? Caso a França chegue, caso o Brasil chegue na semifinal, né? Acredito que tem muitas chances do Brasil chegar na semifinal para enfrentar a França, e do outro lado da chave, de repente, a Colômbia, a Inglaterra ou a Croácia, né, vai ficar, creio eu que vai ficar nesses três aí. Não vejo a Rússia com chance de passar, né, já que mesmo eliminando a Espanha, que é uma grande equipe, mas é uma equipe que não vem tão forte, né, teve o problema ali do técnico no início da competição, né, que acabou entrando aí o Hierro no lugar dele, mas enfim. Bom, vou fechando o vídeo por aqui, né? Não tem muito mais o que dizer. Para mim, o Brasil é muito favorito. O maior concorrente dele é a França. E a França não vai chegar na final. Não vai chegar na final no sentido que a gente provavelmente vai se encontrar na semifinal, né? O nosso maior concorrente a gente vai enfrentar na semifinal e não na final. E o que vier para a final, caso o Brasil chegue lá, né? Vamos torcer para isso acontecer. Eu não vejo nenhuma equipe, eu não vejo a Inglaterra superior à França, não vi a Inglaterra fazendo nenhum grande jogo. A Croácia é um time muito certinho, mas falta ali mais força na sua equipe, né? A gente viu aí a Croácia fazendo um jogo muito duro nessas oitavas, né? Ninguém esperava isso, e o adversário nem era tão forte assim, né? Então é uma equipe que é muito certinha, muito organizada, mas num duelo contra o Brasil, eu vejo o Brasil bem acima, assim como a própria França bem acima da Croácia. Mas quem? A Colômbia é uma equipe também que tem, como eu falei, das equipes sul-americanas, é uma equipe que tem um time muito forte, mas não tem banco. E se precisar, eu acho que aí eles vão começar a se enfraquecer dentro do jogo. Lembrando também que a Colômbia também não se encaixou ainda, né? De repente pode se encaixar e se tornar provavelmente a equipe mais forte ali do outro lado da chave, né? Por mais que tenha a Inglaterra, por exemplo, que também tem bons recursos, mas é um time muito jovem. E bom, galera, é isso. Vou fechando o vídeo por aqui, já está muito longo. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.